Em Quando Me Apaixono, na casa da socialite, ela se apoia em Gonçalo, que pela primeira vez admite que somente se casou com Josefina por solidão e pede que ela não faça o mesmo. E como se não bastasse todo o rebuliço na mansão dos Monterrubio naquela noite, Josefina vai ao quarto de Renata torrar a paciência da moça. A mulher pergunta qual foi a fofoca que ela fez para o pai, para que ele a obrigasse a pedir desculpas. Renata pede pelo amor de Deus para discutir o assunto no outro dia, mas Josefina não cala a boca e a moça diz que vai contar ao pai que a mãe já fez o que ele pediu. Mesmo assim, a assassina resolve comentar que ela é insuportável e agora entende porque Jerônimo mandou a moça ir catar coquinho. Renata se irrita e expulsa a mãe do quarto, dizendo que se ela não tem mais nada para reclamar, é melhor dar o fora dali, avisando que não vai mais permitir que ninguém volte a humilhá-la. Muito menos ela, que passou a vida toda tratando mal a garota. Furiosa, antes de sair do quarto, a megera sapateia em cima das fotos do casamento de Renata rasgadas e atiradas no chão. Do outro lado da cidade, Adriana sonha com seu príncipe encantado e que Matias declara seu amor pela mocinha, mesmo estando casado com a entojada da Roberta. Adriana aproveita e corresponde o amor do rapaz e decidem ficar juntos. No dia seguinte, Matilde ganha um buquê de flores de papel de Carlos, que diz que a moça vai ter de lhe dar um beijo por cada uma delas, mas não agora, pois tem muita coisa para fazer e deixa o rapaz chupando o dedo. No abrigo, Aurora continua dando em cima de Lázaro. Todo sem jeito, ele diz que a moça é muito bonita, mas é apaixonado por Catarina há muitos anos e nunca conseguiu tirar a mulher de seu coração. Aurora conta que vai embora da cidade no dia seguinte e vai sentir muita saudade do rapaz, mas antes de partir, vai contar o que sabe sobre Alzira e revela que o amante da agricultora é o médico da cidade. Na capital, Jerônimo aparece na casa dos Monterrubio, pedindo para falar com Gonçalo, mas Matias aparece e o lutador de MMA resolve colocar seus dotes à prova e enfia a mão na cara do sujeito. A família se reúne e todo mundo manda o sujeito embora, mas ele avisa que não arreda o pé dali, até que todos escutem o que ele tem para dizer. Na Bonita, Regina diz a Carlos que vai embora para a capital, pois falou com Jerônimo ao telefone e deu tudo errado com Renata. Ela ainda confessa que vai tentar provar à moça que ela não sabia de nada e não vai parar até que a garota a perdoe. A fisioterapeuta também diz que o que viveu ali nos últimos dias a fez perceber que tem de retomar as rédeas de sua vida. Na mansão dos Monterrubio, Jerônimo continua tentando se explicar e conta que foi Josefina quem garantiu que foi Renata que namorou Rafael. Gonçalo se assusta e coloca a mulher contra a parede, mas obviamente, mais escorregadia que sabonete, ela jura que nunca disse nada daquilo e que o genro é um baita mentiroso. Agora, a doida se agarra ao marido e, se fazendo de vítima, diz que o homem a está ofendendo. Mas, mesmo assim, Jerônimo conta que Josefina foi até seu apartamento dizendo que mandou investigá-lo, e por isso revelou tudo sobre Renata. Roberta, coitada, que é meio curtinha das ideias, pergunta novamente por que então, se ele sabia de tudo, se casou com sua irmã, e ele repete pela enésima vez que era para se vingar, mas acabou se apaixonando profundamente pela esposa e a queria a seu lado. Gonçalo não engole o papo furado do genro, mas ele diz que seu grande erro foi ter confiado na sogra, ao invés de ter confiado em sua esposa. Josefina se desespera e, chamando Gonçalo de meu amor, jura pela vida de Renata que jamais teria feito algo como Jerônimo está dizendo. Fazendo o maior teatro, a maluca de franjinha diz que não é de falar pelas costas e sempre deixou claro que era contra o casamento dos dois, etc. Antes de deixar aquela casa, olhando bem nos olhos de Renata, Jerônimo afirma que o único enganado ali foi ele, e que a sogra jurou para ele que era ela a noiva de Rafael, conhecida como Bonita. Mas Renata avisa que se ele já terminou seu discurso, pode se retirar, pois jamais vai acreditar em uma só palavra do que ele está dizendo. Na capital, Carla conversa com Antônio sobre a volta de Regina e o toureiro confessa que mandou a noiva para a fazenda de Jerônimo, não só pela segurança da moça, mas também para afastá-la de Gonçalo. Os dois combinam de forçar a barra e convencer Regina a se casar assim que ela voltar para a capital. Antes que Jerônimo vá embora, e com a cara toda amarrotada, Gonçalo pede ao rapaz para esclarecer uma coisa e pede que ele se sente. O homem quer saber como o sujeito pode seduzir suas duas filhas. Jerônimo não entende nada. Todo mundo humilha o rapaz novamente, mas ele jura que vai provar que tudo o que está dizendo é verdade, até que Gonçalo o expulsa definitivamente da mansão. Assim que o fulano sai, Josefina mostra as unhas e diz a Renata: "É incrível você chorar por esse homem. Devia ter me escutado desde o princípio."
Tudo o que o Jerônimo Linhares fez foi jogar com a sua irmã, e principalmente com você. Do outro lado da cidade, Branca paga o porteiro e manda ele continuar com seu servicinho. Enquanto isso, Jerônimo não desiste e vai até a casa de Constanza, procurar por Adriana. Ele agradece por ela não o odiar como o resto da família. A socialite explica que até tem motivos, mas como a Adriana não mora mais ali, não pode deixar o homem com a cara toda arrebentada e vai cuidar dele. Jerônimo pergunta por que Adriana não mora mais naquela casa, e Constanza explica que se separou de Honório, e os dois foram morar na antiga casa da garota. Antes de buscar o gelo para pôr na boca inchada do investidor, Constanza pergunta por que ele brincou com os sentimentos de Renata. Jerônimo conta que prepararam uma armadilha para ele, contando que Josefina jurou que Renata era a namorada de Rafael, por quem o rapaz tirou a própria vida. Admitindo que a cunhada é capaz disso e muito mais, ela leva Jerônimo para fazer os curativos, enquanto ele conta toda a história para ela, prometendo conversar mais tarde com sua sobrinha. Na mansão, Gonçalo diz a Renata que deveriam ter contado a Jerônimo a verdade, mas tanto Josefina quanto Roberta são contra, alegando que o sujeito poderia ter tirado proveito da situação. Roberta entra no modo meleca e começa a fazer aquela vozinha de Barbie, dizendo que felizmente ela tem Matias e quer que ele seja o único homem que a criança conheça como pai. O moço chega a respirar fundo para não vomitar. Mudando de assunto, Matias avisa que Jerônimo não tem mais nada o que fazer naquela família, e Renata avisa que vai entrar com o pedido de divórcio, pois o marido está morto para ela. Algumas horas mais tarde, Jerônimo procura Adriana na sua antiga casa, que está totalmente envenenada pela discussão do dia anterior. A moça até tenta jogar tudo na cara dele e fechar a porta, mas o moço dá um jeito de entrar e começa a se explicar, dizendo que estava cego de ódio por causa de Josefina. Ao ouvir o nome de Mortiça, a menina se interessa pelo assunto, mas acaba deixando escapar, se foi esse o motivo então que o levou a engravidar Roberta. Indignada, Adriana reforça e diz: todo mundo sabe que o filho que a Roberta está esperando não é do Matias, é seu. Imagina o susto de Jerônimo. Adriana conta a Jerônimo que Matias só se casou com Roberta para que o filho dele tivesse um pai. O homem fica cada vez mais assustado com o que a menina está contando, mas ela continua dizendo que achou pouco o que Matias fez com ele. O rapaz pede para que Adriana escute sua versão dos fatos e jura que nunca teve nada com Roberta. Adriana diz que nem a palavra dele, nem a da Roberta valem nada, mas ele não entende porque a garota quer responsabilizá-lo por um filho que não é dele. A mocinha resolve contar toda a fofoca e arremata dizendo que, para a família Monterrúbio, ele é um mau caráter. Desesperado, ele pede ajuda a Adriana e conta que nunca se interessou por Roberta, mas se aproximou dela porque achou que tinha sido ela quem enganou seu irmão Rafael. E depois, todas as provas que encontrou apontavam para Renata. Adriana jura que sua amiga nunca teve nada com Rafael, e ele, por sua vez, jura que está perdidamente apaixonado por Renata. Enquanto isso, na fazenda, Matilde comenta com Lázaro que está estranhando a ausência de Catarina e o capataz sai correndo. Matilde encontra o bilhetinho de Carlos. Ele diz que vai levar Regina ao aeroporto, achando que a moça ia dar um papo, mas ela joga um balde de gelo no namorado, avisando que está muito ocupada. Na igreja, Alzira conta que vai embora da cidade, mas não tem outra saída, apesar de estar sofrendo muito, já que ama muito seu marido. Do outro lado da cidade, Álvaro continua mantendo a esposa no cativeiro e ela acaba jogando na cara do marido que sabe que Alzira foi amante dele. Os dois brigam novamente e o médico diz: a culpa de eu ter ficado com ela é sua porque a Alzira é uma mulher que sabe se divertir e não uma sem graça como você. Na casa de Adriana, Jerônimo finalmente consegue convencer Adriana a esclarecer tudo com Renata, pois a amiga da moça tem o direito de saber de toda a verdade. Na mansão, duas cobras conversam e a filha elogia a atuação da mãe, quando desmentiu Jerônimo na frente de todo mundo. Mas Roberta não deixa passar em branco a sua situação de não poder mais ter filhos. Josefina tenta consolar a garota, dizendo que ela está muito longe de ser uma mulher maternal, mas por outro lado, vai ser sempre livre, sem ter de se preocupar com nada, nem com ninguém. Gonçalo aparece de surpresa e pega Josefina falando sozinha, mas ela explica que estava pensando em voz alta sobre a cara de pau de Jerônimo. No entanto, o empresário quer saber se ela disse mesmo a verdade ao desmentir o marido de Roberta, e a infeliz jura que não mentiu, e ainda diz que fica triste por ele pensar que o esposo seria capaz de fazer algo assim. No quarto de Renata, enquanto Roberta tenta alisar Matias, que se afasta da esposa como pode, as duas irmãs discutem sobre o interesse de Roberta no marido, e a outra resolve dizer que é muito difícil ser irmã da empresária, que tem todos os homens aos seus pés.
Do outro lado da cidade, Honório, disfarçado, pega Branca de susto na rua, enfia a mulher dentro do carro e diz que vai levá-la para fazer um ultrassom, pois quer conhecer o filho dele que ela está esperando. Nesse meio tempo, Constanza vai até a casa do irmão, procurando por Renata, e Josefina diz que a filha não está. Porém, depois de levar uma patada da cunhada, Constanza avisa a Josefina que já sabe que ela mentiu e enganou Jerônimo também, como fez com todos daquela família. Josefina coloca a culpa na criadagem, que deve ter feito alguma fofoca, pois ela sabe de tudo o que acontece naquela casa. As duas acabam brigando novamente. Josefina diz que a cunhada é uma piada na sociedade por causa da traição de Honório e coisa e tal. Mas Constanza avisa que vai ajudar Jerônimo a descobrir toda a verdade. Alguns momentos mais tarde, Renata, agora lançando luvinhas como moda, encontra Augusto em um bar e conta que descobriu que o filho que sua irmã está esperando é de Jerônimo. Augusto avisa que a única maneira de manter Linhares afastado da vida da moça é os dois começarem uma relação, pois, para ele, esta é uma oportunidade perfeita. Renata não quer aceitar a proposta do amigo e diz que não quer alimentar nenhuma ilusão, mas ele continua insistindo e declarando seu interesse por ela. Mudando de assunto, o fazendeiro avisa que vai tentar comprar a bonita novamente e mandar Linhares direto de volta para o exterior.